pai, que o pecado de um único homem levou toda uma nação a sofrer. Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Esse é o resumo da sua novela Terra Prometida, de quinta-feira, 14 de março de 2024. Camir e Ula são consagrados rei e rainha por Ravena, e ela diz: o reino de Ai respira novos ares, e curvam-se aos seus novos monarcas. Yusuf grita vida longa à rainha e vida longa ao rei. Todos aplaudem. É cobra engolindo cobra. Aruna conversa com Yoná e diz que está preocupada. Ela ainda não conseguiu falar com Josué. E várias testemunhas viram o soldado mascarado na batalha. E até o próprio Josué o viu ao retorno das tropas. Yoná fala: o soldado mascarado não era você? Aruna diz que sim, mas nunca mais ela cogitou usar as roupas do soldado mascarado desde que prometeu para Josué não se colocar em perigo nas batalhas. Ela fala que as roupas estavam no quarto de Josué e ele pode pensar que foi ela quem tirou de lá e desdenhou da sua promessa. Ela fala que ele deve ter achado que foi ela e ficou muito decepcionado, certo de que ela traiu a confiança dele. Ela diz: talvez Josué nunca mais olhe na minha cara. Samara e Leia, em vez de se santificar, só pensam em acabar com Josué e Aruna. Samara pergunta se será que eles já se encontraram e espera que sim. A essas alturas ele deve estar furioso, achando que ela usou as roupas do soldado mascarado em batalha. Leia fala que eles talvez tiveram uma boa briga. E Samara diz que talvez eles já se separaram e talvez ele já esteja livre para ficar com ela. E Leia fala: assim espero, minha princesa. Vão sonhando. Kemuel chega e pergunta por que elas não começaram a se santificar ainda. Leia diz que ia começar agora mesmo. Ravena pergunta ao rei Camir qual é o primeiro ato dele. Yusuf diz que todos querem ver como governa o pulso forte de Camir. Ele fala que o primeiro ato é descobrir o que aconteceu com a morte do seu saudoso irmão. E pergunta se alguém tem alguma coisa a falar, que fale logo. O sacerdote diz que examinou a capa e foi a capa que matou o rei Durgal, com um veneno fatal. Ula já fica apavorada, já sentindo o que vem por aí. Ela pergunta para Camir o que ele está fazendo e ele pede que ela espere. Ravena diz que a questão então é fácil, é só descobrir quem deu a capa envenenada para o rei. O arauto diz que não entende, pois a capa foi dada pela esposa dele, a Ula, e disse que era presente da família inteira. Camir pergunta se teve testemunhas, arauto diz que sim. Melina corre, abraça sua mãe e diz para o seu pai não acreditar nisso, pois é mentira, sua mãe não faria isso. Ula ainda pede para Camir não fazer isso e não culpá-la. Ele grita e pede que ela se cale, assassina. Ele faz um teatro na frente de todos, dizendo que a sua própria esposa matou seu irmão. Grita que esse crime não pode ficar impune e manda prendê-la. Melina se desespera, dizendo que a sua mãe é inocente, e Camir grita: jogue a rainha na masmorra. Ele diz que para provar que no reino de Camir a justiça prevalece, amanhã ela pagará pelo crime de traição. Será executada na praça pública na frente de todos. Melina se joga ao chão em desespero e Ravena ri. Melina vai até a cela atrás de Ula e ela pergunta o que vai ser dela. Diz que Camir fez tudo de caso pensado, matou o irmão já pensando em botar a culpa nela. Melina diz que não faz sentido ele fazer isso e colocar a culpa justo nela. E ela revela que ele e Ravena são amantes e que ele quer governar com ela como rainha ao seu lado. Chocada, Melina diz que não vai permitir e que a mãe tenha fé, pois ela não vai deixá-la morrer. Elas se abraçam e Melina sai. Na saída ela vê Iru e ele diz: ela mentiu sobre o seu nome, mentiu sobre todo o resto. Ela diz que não, que o resto foi verdade. E fala que vai fazer o que puder para ajudá-lo. E ele diz: se você não fizer, Deus faz. Aruna fala que está ansiosa para dar o apoio a Josué, mas ao mesmo tempo está com medo dele estar decepcionado com ela. Ela diz que tem medo de perdê-lo. Zuma fala que não consegue entender a derrota de Israel para Ai. Raabe fala para ele que Deus já explicou a derrota para Josué. Salmão diz que é impressionante como a ganância de um só homem pode trazer sofrimento para toda uma nação. Depois ele entrega o cordão para Milá e diz que encontrou Urias.
que ele falou que não pode revelar o motivo que foi obrigado a sair de Gilgal, mas que ama todos. Milá abraça Raabe, feliz por ele estar vivo, e Raabe fala para Salmão que ele não poderia ter trazido notícia melhor. Melina tenta com Camir que não mate sua mãe. Ela pede que ele faça alguma coisa e diz que ele é o rei. Ele diz que Ula é a assassina e Melina fala que não. Quem matou o rei foi ele junto com Ravena, pois eles são amantes. Ele manda ela medir suas palavras e ela pergunta se ele não sente nada pela sua mãe, não sente nada pela sua filha. Ele diz que não e manda ela sair dos seus aposentos, senão vai ter 2 execuções amanhã, ela e sua mãe. Melina o chama de monstro e diz que ele ainda vai ter o que merece. Yusuf está entusiasmado com seus novos aposentos. Melina se joga no chão e pede clemência para que ele não deixe que sua mãe morra amanhã. Ele levanta Melina e diz que uma princesa nunca se ajoelha na presença de ninguém. Diz que não pode fazer nada. Ele é importante, mas Camir retém todo o poder. E se ele ajudar Ula, ele também cairá em desgraças. Fala que a decisão já está tomada e esta é a última noite de Ula no mundo dos vivos. Isso é o que eles querem, né? Melina leva as mãos à cabeça e diz que não consegue aceitar isso. Ruth chora e diz para Sama que o tempo está passando e ela não engravida. Sama a tranquiliza e diz que já passou por isso várias vezes para ela manter a fé, que se a gravidez dela for de Deus, vai acontecer já já. Ela agradece e reconhece que não tem sido uma boa amiga como antigamente. Está sempre querendo aparecer para Boan, querendo ser a melhor esposa, melhor que Sama. Ela pede perdão a Sama e diz que é inferior a ela. Sama diz que percebeu o seu jeito e que ela não é inferior, elas apenas são diferentes. E se elas voltarem a ser amigas como antigamente, Boan vai ficar mais feliz. As duas se abraçam. Milá e Raabe conversam sobre os motivos que levaram Urias a fugir. Milá se pergunta o que ele tem feito para alguém ter ameaçado. Raabe diz que ele estava diferente e não ia se importar com meia dúzia de gente olhando de cara feia para ele. Na opinião dela, ele descobriu algo muito sério de alguém de Gilgal e foi ameaçado e teve que fugir. Milá diz que o importante é que ele está vivo e já sabe onde ele está. E Raabe diz que em breve eles estarão juntos e felizes. Nobá, que escuta atrás da cortina, diz que vai dar um jeito de ir atrás do seu pai e trazê-lo de volta para eles. Deus te ouça. Darda fala para Ariana que viu quando ela se escondeu quando Quemuel e Léa chegaram. E pergunta por quê. Diz que se eles fossem só os pais adotivos de Aruna, ela não teria motivo para se esconder, já que não os conheceria. E questiona se Quemuel é o pai verdadeiro de Aruna. E Ana diz que Darda está certa. Quemuel foi o grande amor de sua juventude e é o pai de Aruna. É a verdade aparecendo, né? Tobias conversa com Quemuel sobre o que aconteceu. E pergunta se o pai nunca pecou. Quemuel diz que já fez coisas no passado que não se orgulha, mas tentou se corrigir e acha que conseguiu. Tobias diz que ele é um homem muito correto e ele fala que agora é. Infelizmente, ele não pode mudar o passado, mas pode fazer diferente no presente. E diz que o que está acontecendo é a prova de que quando o homem se desvia, ele não traz sofrimento só para ele, mas em muitos casos para todos que estão ao seu redor. Aruna entra e o falso do Tobias pergunta como vai o seu amigo Zaqueu. Ela diz que ele acordou, está se recuperando e já está fora de perigo. E o cara de pau pergunta se ele vai sobreviver. Aruna fala que tem fé que sim, ele ficará bom em breve e Deus é maravilhoso. O Caolha fecha a cara.